Trump, trombeta. Caramba! Você tá entendendo? O nome dele é Daniel. O Senhor é o meu juiz. A trombeta do juízo de Deus. É isso daí. Essa imagem é boa. Tá lá a orelha que levou o tiro. Aqui embaixo você tem o Putin. E em cima da cabeça dele a pomba. A mesma pomba que está na moeda. O que isso significa? Que ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial. Meus irmãos, quem aí se lembra quando o pastor Carlos Cardoso gravou esse vídeo e ele tinha dito, irmãos, preste muita atenção, ele tinha dito que Donald Trump iria entrar no poder e ele iria enfraquecer o Irã, e isso aconteceu. Ele tinha dito que Donald Trump iria entrar no poder, iria promover a paz entre a Rússia e a Ucrânia, e ele está fazendo isso. E veja mais o que o pastor Carlos Cardoso já tinha dito e está acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam quando esse vídeo foi publicado, mas veja o que o pastor Carlos Cardoso tinha dito. Está prestes a acontecer. Preste muita atenção. E vai acabar. Eu acredito que ele assumindo o poder, ele vai entrar, vai desfazer aí, vai mandar a América voltar para trás e não vai investir nisso. Acredita que ele jogado fora. Acredita que ele vai conseguir gerar uma paz entre Rússia e Ucrânia, entre o Oriente Médio também? Eu acredito. E aí entra... Mas aí muda o cenário do Trump, biblicamente falando, né? Porque de herói ele passa, biblicamente, de herói ele passa a ser vilão. Que será o cara que vai promover a paz mundial. Não, o que acontece? Essa visão, aí entra outra questão, né? Que quando a gente fala, quem é que colocou Trump lá? Agora coloca aí a moeda para nós, só para o povo ver essa... Eu tô com a moeda aqui. Quem manda, na realidade, na ordem mundial é o movimento sionista, né? Judeu sionista. Essa moeda, Fábio, que eu tô aqui com ela, essa aqui é a original. Eu ganhei direto de Israel, foi uma irmã dos Estados Unidos, ela foi lá e ela comprou. Você vê aqui, essa aqui é a capa, a frente da moeda, né? Que você tem o rei Ciro. Para Israel, Donald Trump é o rei Ciro do século XXI. O que Ciro fez? Capítulo 45 de Isaías. Olha só, quando o Trump ganhou, ele se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. 45. E é por isso que Israel colocou ele como 45º presidente. Outra questão. Donald Trump foi o único presidente, tem aquela imagem de Trump com a mão no muro das Américas. Ele foi o único presidente dos Estados Unidos que colocou a mão no muro das lamentações. O único? Nenhum antes e nem o Biden depois dele foi lá e colocou a mão no muro das lamentações. Mas por opção de não querer ou pelos judeus não permitir? Por causa da política, pelo posicionamento político. Então ele se posicionou totalmente a favor de Israel. De Jerusalém, né? Aí, dezembro de 2017, Donald Trump, ele declarou, isso no primeiro mandato, Jerusalém a capital indivisível de Israel. Até 2017, Jerusalém existia como uma capital do mundo. Tipo um patrimônio histórico mundial que todos os povos tinham acesso. Só que Trump disse não, Jerusalém é a capital de Israel. O que Donald Trump fez? Ele transfere a embaixada dos Estados Unidos para dentro de Jerusalém, para blindar Israel contra as guerras. Então, veja bem, a embaixada está lá dentro de Jerusalém. A gente já falou em outro podcast. Se um míssil cai dentro de Jerusalém, na embaixada... Compra briga com os Estados Unidos. Está atingindo os Estados Unidos. Porque na embaixada, aquele território ali é americano. E está dentro de Jerusalém. E isso por conta da atitude do Trump. Aí, dia 14 de maio de 2018, 70 anos do Estado de Israel, foi o ano que foi inaugurado o templo. Foi inaugurada a embaixada. Foi exatamente quando Israel completou 70 anos. E aí, veja o que acontece. Nesse dia que essa moeda foi inaugurada, coloca a parte do fundo agora da moeda. Você vai ver a pomba que está lá na capa. Que representa a paz. A paz. E olha só, a moeda ela tem uma ligação ao terceiro templo, à construção do terceiro templo.
Então, Trump ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial e preparar o caminho do anticristo. Porque o templo que está aí, ó, na moeda, e olha lá a pomba em cima, Sim. é a mesma pomba da revista. Você pode colocar a imagem da revista? Pode ver, é a mesma pomba que está em cima da cabeça dele. Então, isso prova que existe um comando. Olha lá, ó, essa imagem é boa. Tá lá a orelha que levou o tiro. Aqui embaixo você tem o Putin. E em cima da cabeça dele a pomba. A mesma pomba que está na moeda. O que isso significa? Que ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial e para tratar todo assunto em torno de Israel e seus adversários. Daí que entra Jared Kushner e Elon Musk. Aí entra toda essa questão da aliança com a Arábia Saudita, que vai se fortalecer entre Israel e a Arábia Saudita. O Irã vai ser enfraquecido. E aí vem todo um cenário para que... Pode colocar a imagem de fundo da moeda. O terceiro templo seja erguido. E esse terceiro templo já tem uma percepção ou uma ideia, uma previsão de quem vai dar início à construção desse terceiro templo, pastor? Então, o templo, só para você ter ideia, olha aí a imagem do terceiro templo. A pomba e a imagem Isso, aí. aí sim, agora você arrasou aí. Então, veja para vocês entender essa questão. Toda a estrutura de pedra do templo já está pronta. Todos os utensílios, né? Todo mundo pode dar um Google aí, o Instituto do Santo Templo de Jerusalém. Você vai ver o candelabro, você vai ver o altar, você vai ver veste sacerdotal, você vai ver todos os utensílios do templo pronto. Você vai ver a escola sacerdotal. A gente tem, que surgiu em 2023, né? A novilha vermelha, que essa é um ponto-chave, porque a novilha vermelha, existe 6 novilhas vermelhas em Israel. A novilha vermelha, ela está lá em Números 19. Você já estudou sobre isso ou não? Não cheguei a estudar, não. Então, veja bem. A novilha vermelha ela não pode ter um fiozinho branco. Ela tem que ser toda ruiva. Toda. Para que existe? Está lá em Números 19. O sacrifício da novilha vermelha. Ela era oferecida em sacrifício. A cinza dela era misturada com água. E essa água misturada com a cinza da novilha vermelha, ela é utilizada para purificar. Então, tudo que gera vida, que não corresponde com vida, gera imundícia. Eu vou dar um exemplo. Mulher menstruada é um período de imundícia para judeu. É cultura bíblica. Sim. Né? Todo mundo prega sobre a mulher com fluxo de sangue, estava isolada e tal. Então, como é que ela se tornava pura? Com a cinza da novilha vermelha e com a água. Aí, vamos lá. Sêmen na terra. Masturbação. A pessoa se tornava impura, porque aquilo que o sêmen é vida. Não utilizou o percurso de vida que seria a mulher. Jogou na terra, era pecado. A pessoa se tornava imundo. Você participar de um velório, se tornava... Pode ver, tudo que está relacionado à vida que gera morte. Então, a pessoa se tornava purificada pela cinza da novilha vermelha. Só que se você vê o contexto, esta cinza misturada com água, a primeira utilização dela era para purificar o local do tabernáculo, do templo. Era utilizada para purificar? O local onde o tabernáculo seria levantado. Foi utilizado para purificar o local do templo de Salomão. Só que, Fábio, de Números 19 até agora, só foi sacrificado 9 novilhas vermelhas em Israel. E não se achava a novilha vermelha. Não se achava em lugar nenhum do mundo. Então, vocês podem pesquisar. Eu acredito que vai ter corte sobre esse assunto, que vai mostrar. Tá lá em Israel, você vai ver o local e você vai ver 6 novilhas. Essas 6 novilhas vermelhas tem um significado profético também? Agora, o que não existia no mundo. Israel, os judeus procuravam essas novilhas por todo o mundo. Elas acharam nos Estados Unidos. Então estão sendo criadas e cuidadas agora? Dentro de Israel. Agora, o que é mais chocante, ela precisa ser sacrificada ano que vem. Então a construção do templo está logo ali. Então aí entra. Foi feita até esses dias foi feita uma réplica. É uma apresentação de como será o sacrifício da novilha em Israel. Por quê? Porque esse local do templo, da construção do templo, precisa da cinza da novilha vermelha para ser construído.
E a novilha tá lá para todo mundo ver. Então o relógio apocalíptico já está isso dando que meia-noite. Então. É o que eu tento informar dentro dessa questão profética, que muita gente não enxerga. Que Trump, veja, não é coincidência ter ônibus colocar uma pomba em cima da cabeça dele e o ponto de interrogação na orelha que ele levou um tiro. Existe uma agenda programada. Aí não é à toa que em 2018 Israel lançou essa moeda. Tá aqui, ó. O rei Ciro, o templo e a pomba. Quer dizer, a pomba em cima do templo e a pomba em cima da cabeça dele fala que ele é o cara que vai trazer a paz para que o templo seja erguido. Mas, pastor, isso seria de forma consciente do Trump ou de forma inconsciente? Ele está envolvido com esses senhores? Sim. Ou não está envolvido? Quem colocou... O que eu digo hoje, que quem colocou ele lá foi os judeus sionistas. Foi quem manda no mundo mesmo. A economia americana depende deles. 70% da economia americana é judaica. Mas então, é tipo assim, você tem que obedecer o que tá a ordem das coisas. E existe uma ordem a ser cumprida. E aí entra naquilo, Fábio. Vamos lá, biblicamente. Eu gosto muito de usar isso. Deus chamou Nabucodonosor do quê? De meu servo. Meu servo. E o que Nabucodonosor fez? Ele destruiu o templo. E levou o povo cativo. Destruiu o templo, destruiu os muros de Jerusalém. Aí nós temos o rei Ciro. Vamos lá, Isaías 45. Deus fala daquele que iria destruir, mas Deus, que o cativeiro seria de 70 anos, mas ele fala quem iria libertar. E Isaías 45, o rei Ciro, que assumiu a Babilônia, Deus cita ele em Isaías 45, quase 100 anos antes dele nascer. E diz, eu te chamo pelo nome e sobrenome. E aí, quando você pega Donald Trump, ele nasceu com um propósito de Deus nessa terra. E ele está cumprindo o propósito. É um propósito de Deus. O cumprimento da profecia. Por exemplo, o nome Donald Trump, Donald, é Daniel. O Senhor é meu juiz. Ele é um peso de juízo na terra. Trump, trombeta. Caramba! Você está entendendo? O nome dele é Daniel. O Senhor é o meu juiz. A trombeta do juízo de Deus. É isso daí. Ele é a trombeta do Forte, juízo de Deus. chega a arrepia isso aí, hein? Então, assim, e isso mostra Isaías 46:10, como era bom se o povo entendesse, né? Isaías 46:10, Deus disse o quê? Eu anuncio o fim desde o princípio. Tá escrito. Tá lá. Então, o que significa eu anuncio o fim desde o princípio? Antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro ele terminou. Então, antes de Deus começar a história da humanidade, primeiro ele terminou a história. A prova disso... Então, a história não foi do início para o fim, foi do fim para o início. Isso. A prova disso é Apocalipse 13:8. Quando João tem a revelação. E qual é a revelação que João tem? O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Jesus não morreu no ano 33. Jesus morreu antes de Adão e Eva nascer. O Cordeiro já estava morto. Tremendo. Você está entendendo? Sim. Mas na sua visão... Isso entra no quê? Quando você olha, daí vamos lá para Trump, para Putin, para Lula. Todos obedecem o curso da palavra. Tudo está no controle de Deus. Até os senhores do mundo que se acham senhores... São servos de Deus. São servos de Deus. Eu gosto da frase de Lutero, né? O diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cãozinho na coleira de Deus, né? Coleira de Deus, ele tem limite. Existe um limite, né? Apesar que eles acham que mandam, que podem, eles só estão obedecendo o que está na profecia. Meus irmãos, e aí está o vídeo. Veja que esse vídeo foi gravado lá no começo do ano, no começo da posse de Donald Trump, e o pastor Carlos Cardoso já tinha dito tudo isso. E veja aí como tudo caminha, né, da forma que ele disse. E, irmãos, eu creio que tudo está sendo sim preparado para o governo do anticristo. Essa é a agenda mundial que está sendo cumprida. Às vezes nós não entendemos tantas coisas acontecendo, né, no mundo inteiro. Por que isso está acontecendo? Às vezes nós queremos, né, que seja de outra forma.
Irmãos, deixe acontecer, porque Deus está no controle de tudo e tudo está sendo preparado para a chegada do anticristo, para que se cumpra a profecia e, consequentemente, antes disso, acontecerá o arrebatamento da igreja. Irmãos, Jesus está voltando. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.